Eu nasci para adorar e disso não desistirei. Minha vida é um livro aberto, porque de Deus estou perto, só para Ele eu viverei. Tudo que o mundo dá não chega a se comparar ao que Deus me prometeu, e eu sei que Ele é fiel. Somente a Deus eu vou honrar. Só a Deus louvarei, adorarei e sempre lhe amarei. O crente que é fiel não se encurva ao mundo, honra Jesus o seu rei. O inimigo usurpador também quer ser adorado, mas aqueles que Ele honram vivem sempre na miséria e terminam desonrados. Quem decide honrar a Deus, sua vida é vitoriosa. Mesmo em meio aos fracassos, Deus ajunta os pedaços e faz um vaso de honra. Adorarei e sempre lhe honrarei. Venha o que vier, assim e quem quiser, só a Deus louvarei. Honra Jesus o seu rei. O crente que é fiel não se encurva ao mundo, honra Jesus o seu rei. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui nesta tarde também participando deste culto, adorando a Deus, e também quero nesse instante aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso querido Senhor, o nosso Deus, pela oportunidade que Ele tem nos facultado. Quero ser extensivo nesta gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança de nos dado hoje esta oportunidade para estar compartilhando das verdades da palavra de Deus, e o pastor que está muito bem representado aqui pelo pastor Cândido e os demais obreiros. Eu quero desde já rogar de vocês as orações ao meu benefício, para que nesta tarde o Senhor nos conceda uma palavra. Eu sei que este congresso ficará marcado na mente de muitos adolescentes. Quando eu orava por esta manhã, eu sentia isso de Deus. Quando estava de joelho, Deus dizendo: vou marcar vidas. Você vai receber vitamina neste congresso para vencer não só este ano, mas para ter uma vida de vitória. Glória a Deus. Eu estava dizendo há pouco instante ao pastor Sérgio da minha alegria de poder estar aqui. Eu estava dizendo a ele que me lembrava de um dia em que estávamos em uma reunião, em um culto no engenho Várzea do Una, e se muito tinha naquele culto, tinha uns 20 crentes no máximo, e Deus usou uma pessoa e veio até a mim e disse-me:
eu vou te levar ao templo central para pregar a minha palavra. E na hora eu pensei assim, esse vaso está emocionado. Esse vaso não sabe nem o que é que está dizendo. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é grande. Talvez você esteja aí pensando mesmo, quem sou eu? Como assim também eu penso. Mas o Senhor que é fiel, Ele pode te levantar daí. E não em muito tempo, em pouco tempo, te levantar e te colocar aqui para ministrar a palavra dEle. Quantos creem nisso, diga amém. Abra sua Bíblia. No capítulo de número 4 do Evangelho de João. Eu quero associar esse texto ao texto áureo deste congresso. Capítulo 4. Versículo 20. João capítulo 4, versículo 23. E depois nós vamos ler na primeira epístola do apóstolo, ou a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10, que é o texto áureo deste evento. Foi-me dado um tema que é adolescentes preparados para adorar. Capítulo 4, versículo 23 do Evangelho escrito por João, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Segunda epístola, capítulo 1, versículo 10 diz: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, este texto que terminei de ler nessa epístola do apóstolo Pedro, onde ele faz aqui uma advertência aos irmãos que estavam negligenciando os princípios éticos da vida cristã. Alguns crentes, ao tomarem conhecimento de que eram eleitos e vocacionados por Deus, alguns achavam que a eleição de Deus em suas vidas dava-lhes o direito de viver uma vida sem responsabilidade. Alguns até pensavam, já que eu sou eleito, eu posso viver de qualquer forma, de todo jeito, eu vou participar da salvação, achando eles que a eleição era incondicional do ponto de vista de alguns deles não precisarem, ou daqueles que são eleitos não precisarem de contribuir na manutenção deste prêmio. Na verdade, a salvação ela é uma dádiva, mas a conservação dela está em nosso dever, em nosso compromisso, em nossa vida de responsabilidade para com Deus. Deus ele nos dá a salvação, mas para continuar com ela é preciso que eu e você tenhamos cuidado, lutemos, resistamos às ciladas, os ataques de Satanás, para continuarmos na vocação e na condição de eleito. Se você me entende, diga amém. Talvez você me pergunte, o que é que tem a ver isto aí com adoração? Tem tudo a ver, até porque a adoração ela é a parte dinâmica da nossa vida cristã. É impossível falar de salvação, de eleição, de vocação, excluindo a adoração desses princípios. Na verdade, a adoração faz parte e é
de fato, a parte dinâmica de toda a vida que tem compromisso com Deus. Eu estava observando acerca deste tema, que é adolescentes preparados para adorar, e me veio ao coração algumas palavras para associar. E eu gostaria de, nesta tarde, falar exclusivamente sobre os pré-requisitos de Deus para sermos verdadeiros adoradores. Diga comigo, os pré-requisitos de Deus para sermos verdadeiros adoradores. Esta tarde o Espírito Santo aferirá se de fato estamos adorando a Ele ou só estamos somando na aglomeração que veio aqui cultuar. Então esta tarde nós teremos ciência da parte de Deus, se estamos aqui atuando como verdadeiros adoradores ou não. Agora, uma coisa é certa: quem veio adorar não vai voltar da forma que chegou. Quem veio adorar, se prepare, porque hoje aqui Deus vai te pegar de uma forma extraordinária e você vai sair daqui saltando, literalmente, com a alegria de Deus na sua alma. Diga amém. Mas permita-me dar aqui uma introdução, trazendo uma definição tanto teológica. Eu sei que essas definições às vezes deixam a gente que é pentecostal assim meio preocupado, mas é importante para que vocês saibam que a nossa palavra, ou a palavra que Deus colocou em nosso coração, se apoia justamente na revelação bíblica. Não é em teoria de homens, é na revelação da Bíblia. E para isso nós pesquisamos acerca da palavra adorar e vimos que esta palavra do latim, ela é composta de dois termos: ad, que é o acraseado do nosso português, e os ores, que é boca. Literalmente, adorar significa aplicar a mão à boca. Isto aqui está relacionado a uma cultura, a um costume da antiguidade, e aplicar a mão à boca significa beijar a mão. Era uma forma como se prestava reverência a alguém que era autoridade, chegava, se beijava a mão, se inclinava e beijava a mão daquela pessoa. Mas a melhor compreensão da palavra adorar ou adoração está na etimologia grega. Para a gente compreender esta palavra no sentido puramente religioso, é importante a gente analisar a palavra adoração na sua etimologia grega, onde nós podemos identificar que dentre tantos termos gregos, a palavra adoração, ela pode ser observada com maior amplitude e clareza em dois termos. Primeiro, o termo proskuneo no grego. Esta palavra proskuneo no grego, ela indica um ato convencional de respeito. Geralmente dava-se no ato de inclinar-se até o solo e beijar, com um sinal de submissão e temor, e também, além de submissão e temor, era de respeito à divindade. A outra palavra grega que nós podemos analisar, a palavra adoração, é o termo latreu. Este termo indica um serviço prestado ao gosto do seu Senhor, no nosso caso, ao gosto de Deus. E quando nós analisamos essa expressão, ela quer dizer que aquele que presta um serviço a Deus deve fazer isso de maneira que ele se agrade. O substantivo de latreu é latreia, e significa fazer um serviço sem interesse de recompensa, ou seja, servir a Deus sem visar interesse pessoal, é servir por prazer, é servi-lo incondicionalmente. Então observe o sentido da palavra adoração no grego. É muito mais do que simplesmente se inclinar. Está no ato de respeito, mas também está no ato da prestação de serviço. Como nós prestamos o nosso serviço a Deus?
se estamos prestando um serviço visando uma recompensa nesta vida aqui, então nossa adoração está muito limitada e pobre. A verdadeira adoração, ela não se constitui de interesse. O crente que adora não vem adorar visando a receber nada. Ele vem adorar a Deus pelo prazer que tem. Não é pelo interesse nas coisas de Deus, mas pelo prazer que tem em adorar. E isto aqui, como já foi dito até no hino, que a equipe de louvor cantou aqui, não observando as circunstâncias. Você lembra de Abacuque, no capítulo de número 3, versículo 17, ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gados. Todavia, não é de vez em quando, é todavia, eu me alegrarei, eu adorarei, eu exultarei, eu cantarei, eu servirei ao Senhor, o Deus da minha criação. Independentemente da circunstância, ele disse: tudo pode entrar em crise em minha vida, pode entrar em crise todos os meus bens, mas não vai entrar em crise a minha alma para te adorar. A minha alma vai estar rica de adoração, porque eu reconheço que tu és o meu Deus, independente da circunstância em que eu vivo. Então observe o quanto é precioso nós analisarmos este assunto acerca da adoração. Portanto, podemos dizer que a adoração é um testemunho particular e público de vida de fé, reconhecimento e submissão a Deus em resposta ao que Ele é, ao que Ele tem e ao que Ele faz. Podemos dizer que adorar é render-se plenamente e exclusivamente a Deus, colocando-se incondicionalmente à disposição da sua vontade. E isto significa também oferecer a Deus o que lhe é devido. Adorar é mais do que cantar e louvar. Eu vou repetir: adorar é muito mais do que cantar e louvar. Você sabe que cantar só pode cantar algo que não seja do agrado de quem está ouvindo. E louvar, você pode louvar qualquer pessoa também, porque louvar do latim laudare é elogiar. O canto é a harmonia entre a voz, a música e a letra. E o louvor é o elogio que se dá, pode ser através do canto ou de outra forma. E adorar é muito mais do que isso. Existem pessoas cantando, louvando, mas em alguns casos não estão adorando. E nós vamos ver isso aqui à luz da Bíblia. E quando a gente fala de que adorar supera o canto e o louvor, embora esses dois elementos possam estar inseridos no momento, na expressão de adoração, mas o que eu quero dizer é que a adoração não se limita em cantar, não se limita em transmitir um louvor. A adoração supera isso aí. E a gente pode observar que adorar é ofertar o que só Deus merece, pois a Bíblia mostra-nos que os anjos de Deus, por mais excelentes que sejam como os servos de Deus, eles não podem ser adorados. Veja isso comigo em Apocalipse capítulo, já que é um estudo. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 8 e o versículo de número 9. Se algum jovem ou adolescente encontrou, pode ler bem forte aí para você participar deste momento também. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Sim. E havendo-as ouvidos e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adorar a Deus. Está vendo aí? O que foi que o anjo disse? Não venha me adorar. Eu sou teu conservo. Ou eu sou servo como tu és, dele também. Adore a Deus.
anjo reconhece que não é digno de ser adorado. E abrindo parêntese aqui, desculpe eu expressar o meu sentimento para dizer isso a vocês, jovens, que assistem muitas mensagens de pregadores renomados, mas isso aqui vai como um conselho preventivo. Eu não concordo com esses pregadores que vivem invocando o anjo para reuniões de culto. A gente não encontra apoio na Bíblia que dá tanta ênfase a anjo e pede um anjo para um lado, para frente, para trás, para tudo quanto é canto. Daqui a pouco o céu fica sem anjo porque está tudo lá naquele culto. E isso é sério. E alguns adolescentes jovens que sentem vocação para pregar, às vezes quer se sentir tentado também, aí quer chegar no ciclo de oração: Senhor, manda anjo. Já pensou todo mundo pedindo um anjo? Daqui a pouco você acaba os anjos do céu, porque está tudo na terra. E é muito interessante a gente entender que principalmente essa classe de anjos que se invocam, que se pedem, são anjos que estão à disposição do trono. E é preciso tomar cuidado. Pedir serafim, querubim, é o mesmo que se sentir Deus. Porque essa classe de anjos, serafins, que significa queimar em chamas, e querubins, guardião do trono, é justamente uma classe de anjo que trabalha junto de Deus. E quando eu digo vem para aqui, eu estou me sentindo um semideus, ou um semideus. E é importante a gente ter cuidado, irmãos. A gente precisa compreender que o mais importante nesta reunião, com todo respeito aos anjos, é a presença de Deus. É a presença dele. Porque eu tenho certeza que anjo tem poder, mas só tem poder para fazer o que Deus manda. É por isso que lá no capítulo 5 de João, o anjo descia de tempos em tempo. E só tinha milagre de tempos em tempo. Mas quando Jesus chegou, que viu o paralítico, disse assim: querem ser curado? Ele disse: a água não está em movimento. Se Jesus fosse ignorante, eu não estou perguntando se está em movimento, não. Eu quero saber se você quer ser curado, rapaz. Porque ele já estava tão acostumado com o anjo. Só que Deus, para operar, ele opera com água em movimento e com água parada. Ele é Deus. Que anjo desça, que Deus te desça. Ele é Deus e ele faz: levanta-te, anda. E o homem se levantou e começou a andar. Porque o mais importante é a presença dele aqui entre nós. Anjos não podem e não devem ser adorados. É preciso se respeitar os anjos. Pois a Bíblia mostra que se não se respeitar pode sofrer consequência. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 1, versículo 18, versículo 20, que um anjo veio trazer uma mensagem a Zacarias. E Zacarias faltou com respeito. Zacarias disse assim: que negócio é esse, rapaz? Tu vem com uma história dessa, minha mulher é estéril, e agora tu vem dizer, estou parafraseando, e tu vem dizer que minha mulher vai ficar grávida? O anjo olhou para ele assim e disse assim: só porque tu não creu na minha mensagem, tu fica mudo agora? Então veja que é importante que se respeite, agora adorar não. A Bíblia também mostra que não se pode adorar a homem. Quando eu disse que a adoração é algo exclusivo de Deus, então a gente exonera aqui também os homens. Homem não deve ser adorado. E onde é que está na Bíblia? Atos capítulo 10. Versículo 25 e o 26. Atos capítulo 10, versículo 25 e o 26. O que foi que Cornélio fez? Caiu aos pés de Pedro, prostrado, e começou a adorar a Pedro. Levanta, rapaz, que eu sou homem igual a tu. Mas tu vem adorar um cabra como eu, que sou fraco como você, falho. Vou para dentro do caixão como você vai, para a mesma sepultura. Levanta-te, adora a Deus, rapaz. Que negócio de vir adorar a mim? Mas o fato de não podermos adorar os homens não significa que a gente vai deixar de considerar. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Veja o que é que a Bíblia diz.
Filipenses 2 e 3. Filipenses 2 e 3. Sim, humildade. Isso, considere as pessoas. A gente não deve adorar, mas deve considerar, respeitar, estimar, principalmente aqueles que trabalham na casa de Deus, aqueles que são autoridade. Não pense que trazer um copo com água, ou levar um copo com água ao pregador, a pessoa lá que você coopera lá na congregação, ajudar o seu pastor, o seu coordenador, o seu presbítero, algumas pessoas de mente fraca, já quer não, é porque você sabe que a Bíblia manda considerar e respeitar. Amém? E continue assim, porque a Bíblia diz que aquele que um copo com água, um dos pequeninos, seu galardão jamais ele perderá. Você vai ter galardão só por causa de um copo com água. Então é importante que se considere, se respeite o dirigente da união, a dirigente, o seu coordenador, o seu presbítero. É importante que se entenda isso. Diga amém. Amém. Mas por fim, se a adoração é algo inerente ou exclusiva de Deus, também não podemos adorar Satanás nem aos demônios. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 9 e o 10. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Qual foi a mensagem de Jesus? Vai-te, Satanás, está escrito que somente a quem? Somente a Deus você deve adorar e só a Ele deve servir. Satanás ele fica querendo usurpar o lugar de Deus, e quando ele não consegue ser adorado, ele quer transformar você em um ídolo e faz de você idólatra de si mesmo, autolatra. Tem pessoas que o diabo não consegue convencê-los a se prostrar às coisas do mundo, às bandas, aos shows, ir para esses lugares, mas tem pessoas que vivem adorando a si mesmo. Entenda-me, por favor, não estou mandando você ser negligente no cuidado pessoal, mas tenha cuidado para não admirar você de forma exacerbada. Tem pessoas que passam mais hora de frente do espelho, ou à frente do espelho, do que de joelho. Esse lado, mas quando dobra 10 minutos, ai, meu joelho está doendo. O que é isso? Cuidado para não dar mais importância a você mesmo do que a Deus que está acima de todos nós. Não seja negligente no cuidado pessoal, mas não substitua Deus da sua vida por causa de beleza, por causa das coisas exteriores, porque tudo isso vai passar. Agora Deus continua, Deus continua, Deus continua, Deus continua. Portanto, é importante deixarmos claro aqui que a adoração é algo exclusivo de Deus. E já que é algo de Deus, exclusivo, inerente a Ele, pertence a Ele, só Ele é digno, como diz lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, só Ele é digno de receber honra, glória e louvor, porque Ele foi quem criou todas as coisas e tudo foram criado pela vontade dEle, só Ele é digno. E o que é que devemos fazer para adorar a Ele, de forma que Ele se agrade? Primeiro, é preciso conhecermos a este Deus. É impossível a gente oferecer um presente ao gosto se a gente não conhecer a pessoa que vai ser presenteada. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Lá no paralelismo que Jesus fez entre a adoração dos judeus e a adoração dos samaritanos, Jesus fez uma observação àquela mulher. No capítulo 4 de João, o primeiro versículo que eu li com vocês aqui,
você vai encontrar uma história de uma mulher samaritana, que eu acredito que a maioria aqui já conhece essa história. Nessa história, Jesus revelou uma vida promíscua daquela mulher, e quando Jesus revela, ela tenta driblar Jesus, porque quando Jesus vai, conta o seu pecado, aí ela muda de assunto e diz assim: os judeus dizem que é para adorar no templo, nossos pais nos ensinaram a adorar no monte, para ver se tira Jesus da sua vida para levar para um assunto teológico. Só que Jesus sabe trabalhar. Jesus foi lá e voltou novamente o assunto e prendeu ela no campo religioso. Aí quando ela tentou fugir do assunto, dizendo a Jesus: um diz que é para adorar em tal lugar, outro diz que é para adorar ali. A Jesus conseguiu convencer aquela mulher que mais importante que o lugar é a atitude do adorador. Jesus não desprezou o monte dos samaritanos, nem o templo dos judeus, mas ele revelou o princípio do adorador. E quando ele continuou naquele diálogo, ele disse à mulher: vós adorais o que não conheceis. E isso é muito importante. Tem muita gente adorando o que não conhece. E quando se adora o que não conhece, oferece o que ele não se agrada. É portanto que o princípio do conhecimento para quem adora a Deus é fundamental. Antes de Deus exigir qualquer adoração, Deus fez tudo e faz tudo para ser conhecido por nós. Em Êxodo capítulo de número 6, versículo de número 3, ele disse: eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas pelo meu nome eles não me conheceram. 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Davi aconselhando Salomão disse assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um espírito voluntário. Abra a Bíblia agora em Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23 e o 24. Sim. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico se apoia em suas riquezas. Quem quiser se gloriar, tenho algo para lhe mostrar. Que me conheçam e saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Sim, eu me agrado. Observe que Deus sempre quis e quer ser conhecido. Oséias capítulo 6 e 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você sabe por que muitos crentes tornam-se presa fácil de Satanás? Por falta do conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. É por isso que o princípio do conhecer é fundamental para aqueles que desejam oferecer a Deus o melhor de sua vida. Aqueles que querem oferecer o melhor de si, é importante que conheça a quem está adorando. Quem é que você veio adorar aqui nesta tarde? Qual o propósito e a finalidade de você vir a este culto? O que lhe moveu a este lugar? Qual foi o seu objetivo quando saiu de casa? O que você veio contando e conversando no caminho? Qual foi a sua conversa dentro do ônibus? Qual foi o seu diálogo, o assunto que dominou ali naquele diálogo ali? Que foi que você conversou? Deus está perguntando a você: eu estava presente na sua conversa?
eu tenho sido alvo principal do seu coração. Você veio com a finalidade de me honrar aqui neste congresso. Quem conhece a Deus sabe que Deus não aceita nada com parcialidade. Quem conhece a Deus sabe que Deus não aceita oferenda podre. Quem conhece a Deus sabe que Deus não aceita oferta morta. Quem conhece a Deus sabe que Deus é um Deus de justiça, como foi dito, justiça, juízo e benevolência. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. O princípio de conhecimento não é tudo para um adorador. É importante que se conheça. Mas deixa eu dizer, é possível que alguém conheça a Deus e não seja um adorador. Abra a Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Sim. Observe. Teve conhecimento de Deus, ou tinham conhecimento de Deus, mas não lhe deram graças. É possível que alguém que esteja aqui já tenha sido batizado com o Espírito Santo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Já tenha experimentado milagres extraordinários de Deus na sua vida, mas esteja vivendo uma vida sem interesse às coisas de Deus, por conta da faculdade, das teorias, da ideologia que está se transmitindo, se introjetando em sua mente. Talvez você tenha aberto mão, desistido de cantar na união de adolescentes. Quem sabe você já se sente já adulto, sendo adolescente, acha que é cafona fazer parte de um grupo. Escuta, Deus te trouxe aqui para acertar as contas hoje aqui contigo. O princípio do conhecimento é fundamental para quem adora, mas não é tudo. É por isso que quem adora tem que conhecer, mas também tem que ser íntimo de Deus. Íntimo. Quando Jesus falou à mulher samaritana, ele não disse assim, aquele que adoram ao Senhor. Ele disse, não, aquele que adoram ao Pai. Aquele que adoram ao Pai. Adorar o Pai significa que o adorador não deve ser estranho da família, tem que fazer parte da casa, tem que ser de dentro de casa, tem que ser alguém que esteja ligado. E quando ele diz que é aquele que adora ao Pai, é porque tem que ser filho, tem que estar ligado com o Pai, não pode ser estranho na relação da adoração. Não basta ter apenas conhecimento, tem que ser íntimo. E você sabe que a palavra intimidade no original é aquilo que está dentro. Aplicando ao princípio de agregação, significa relacionamento estreito. Então, quando a Bíblia manda ser íntimo de Deus, olhe, a Bíblia está mandando ter uma relação estreita com Deus. Andar junto dele. Vocês já pararam para imaginar que o Antigo Testamento não desfrutou das bênçãos como a geração do Novo Testamento, que nós também fazemos parte? Porque só olhava para Deus com fobia. Sofriam de teofobia, a maioria dos crentes do Antigo Testamento. Porque eles conheceram um Deus, o Deus Yahvé, o Deus que era puramente Senhor. E quando Jesus veio mostrar uma relação muito maior do que uma relação de servo. Só no capítulo 5 e 6, Jesus falou 17 vezes a palavra Pai, 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 lá no livro de Mateus.
Pai, o vosso Pai que está no céu, o vosso Pai, quando fordes orar, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Porque Deus não quer simplesmente que o respeitemos como Senhor. Deus quer que nos associemos a Ele como filhos. Deus quer uma relação íntima. Deus não quer que você chegue diante dele com medo, por ser um pecador, por ser falho. Meu Deus, tu vai me fulminar, tu vai acabar comigo. Ele quer que você chegue com confiança, dizendo assim: meu Pai, pequei, mas estou aqui novamente. Deus não quer que você o enxergue como monstro. Ele quer que você o veja como um amigo que quer lhe ajudar na caminhada espiritual. É por isso que quem o adora tem que conhecer, mas também tem que se relacionar com ele, tem que andar com ele, tem que ter intimidade com ele, para poder oferecer aquilo que de fato ele se agrada. Diga amém? Amém. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus é Pai. Ele é o teu Pai. Tudo vai dar certo na tua vida, porque o teu Pai estará aqui nesta tarde. Aleluia! Você já percebeu que o diabo ele tem mania de querer levarmos a uma vida de fobia, de teofobia, medo de Deus. Ele pega as nossas fraquezas e transforma em um negócio que a gente parece mais alguém que está excluído totalmente. Em vez de chegarmos a Deus e resolvermos as contas que estão em falta, a gente fica querendo fugir como Adão, se esconder, fica lá por trás das paredes, se escondendo, com medo de Deus. Quando Deus usa alguém, já fica fazendo promessas absurdas. Olha, Deus, se tu não revelar, eu vou fazer isso. Não precisa disso aqui nesta tarde, não. Deus está dizendo: eu sou o teu Pai, eu te conheço, e eu vou dar jeito nisso aí, para que você me adore em espírito e em verdade. Não precisa ter medo. Já tem aquele: eu não vou nem para o congresso, porque senão... Não tenha medo, não. Venha para o congresso. Quando você vê um colega, uma colega dizer assim: eu não vou não, porque olha a mensagem, diga-lhe: vamos, porque quem está lá é o nosso Pai. É o nosso Pai que está para tratar com a gente em cada mensagem deste congresso. E Jesus ensinou o princípio, esse princípio da intimidade. Ele é tão importante. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Alguns dias eu ouvindo um pregador e me chamou a atenção algo que ele dizia. E eu fui analisar o livro de Isaías, capítulo de número 6. E fui analisar a adoração dos serafins. Que adoração com tanta intimidade, irmãos. E a intimidade já parte ali da declaração e da posição de cada serafim. Gera uma revelação de intimidade com o ser que estava diante do trono, ou que estava sentado no trono. É interessante quando a gente passa para analisar a mensagem e a forma como os anjos se posicionavam. E enquanto se comunicavam diante do trono, observe que a declaração verbal dos anjos, ela é vista no grego como o mesmo sentido do termo homologeim no grego. Você sabe o que isso significa? Uma expressão de comunhão na adoração. Esta expressão grega significa dizer a mesma coisa, ou concordar em uma declaração. Este termo significa que o adorador verdadeiro, ele vive em unidade, em comunhão. Quem adora a Deus não pode estar em disparidade. Um diz uma coisa, outro entende não. Tem que ser no mesmo espírito. Tem que haver unidade de propósito aqui. Se houver unidade de propósito, pode ficar certo, esse templo vai tremer nessa tarde aqui, antes de eu terminar de pregar. Unidade. Falavam um para o outro, mas a mensagem
mensagem era a mesma: Ele é santo. O outro dizia: Ele é santo. O outro dizia: Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aí ficava conversando: santo, 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 santo. Era mais de um, mas a conversa era única, era a mesma: santo, 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 santo. Ele é santo. Quem está no trono é santo, é puro. Mas não somente isso. O posicionamento daqueles anjos revelava intimidade. O posicionamento de cada asa era a revelação da intimidade. Cada um deles tinha quantas asas? Quantas? 6. 2 cobria o rosto. Sinal de temor a Deus. Respeito. Quem adora a Deus, cuidado, tem que ter temor. A glória de Deus é tão grande que a gente não pode encará-la não. Tem que tratar com respeito a glória de Deus. Temor, respeito. 2 cobria o quê? Reverência. Quem adora a Deus não pode estar de qualquer jeito não. Andando de qualquer jeito, tem que ter reverência. Reverência no ambiente. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Abacuque 2:20 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então desliga esse celular. Para de jogar videogame lá no culto. Quando você está lá no videogame lá, é o pregador, você lá no gamezinho no celular. Acaba com isso. Deus está presente. Reverência. Respeito à santidade daquele que está no trono. Você queria falar com alguém e queria que esse alguém se virasse as costas para conversar com outra pessoa. Então não vire as costas para Deus. Deus está falando, cale-se para ouvir o que Ele tem a lhe dizer. E 2 asas eles voavam, sinal de liberdade. Quem adora a Deus não tem que estar preso em nada. Não tem que estar com a mente presa no namoro, em contrato. E não tem que estar preso no que marcou. Olha, depois do cultão, tira isso da tua mente. Quem adora a Deus tem que estar livre para voar na presença dEle. É liberdade. Adore com liberdade, adore com liberdade, adore com liberdade, adore com liberdade. Abre a tua boca, adore a Deus. Se quiser falar línguas estranhas, fala. Porque você foi chamado e criado para adorar. Adore, 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 adore. Tem que haver liberdade na adoração. A Bíblia diz: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que nesta tarde o Espírito Santo está soltando algumas almas que estão presas na amargura, na angústia, nas decepções, nas frustrações. Receba a liberdade para adorar a Deus. Receba a liberdade para adorar a Deus. Receba a liberdade para adorar a Deus. Não te preocupas com quem foi embora, com quem não quer. Você quer, você ficou porque você quer. Não te preocupas com aqueles que foram sem compromisso. Você quer, você ficou porque você sabe que precisa de algo e Deus está aqui para te dar. Se você quer, então abre o teu coração, te derrama na presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Mas o terceiro princípio que eu vejo como pré-requisito para sermos um adorador verdadeiro: o primeiro é conhecermos a Deus, o segundo é sermos íntimos de Deus, mas o terceiro é ser sincero com Deus. Não podemos forjar, não podemos
simular uma adoração. Igual pessoas que vai para apresentar jogral, numa hora não se consagra e na hora fica, não tem nem lá. Fica forjando, enganando. Deus não quer isso não. Aí fica botando a mão no olho assim, fazendo careta. Ele fala até língua. O pastor está me ajudando aqui. Pelo amor de Deus, a adoração não precisa ser forjada. Adoração é lá de dentro. Lá de dentro. Ei, lá de dentro. Adoração é algo que sai de dentro. Jesus disse, é em espírito, olha, lá do profundo. E é em verdade. Eu tenho que transmitir o que sinto de verdade. Eu não tenho que transmitir, forjar, fazer uma coreografia de adorador, não. Eu tenho que ser adorador de alma. Lá de dentro, irmãos. Verdadeiro adorador, ele não só tem intimidade, ele é sincero. E você sabe que a palavra sincero significa sem cera, sem máscara de cera, que é uma palavra que tem origem no grego, onde aqueles participantes de teatro na Grécia usavam máscara, e quando usava máscara assumia um papel. E aqui a gente não tem que usar máscara, não. Temos que ser verdadeiro, o que de fato somos. Se eu sou fraco, eu chego como fraco de Senhor, eu fraquejei. Não adianta chegar aqui como campeão, como crente tocha viva, e lá, não. E lá no colégio, lá perto de casa, lá dentro do ônibus eu sou outro. Não, tem que ser de verdade. Quando está com a namorada é outra pessoa. Aqui é fogo só. Não. Você tem que lembrar que o princípio da adoração supera o lugar. É por isso que a gente diz, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Você pensa que adorar a Deus se limita a esse lugar? Você está andando, está adorando, está no colégio, está adorando, está dentro de casa, está adorando, está tomando banho, está adorando. Onde você for, você é adorador, porque Deus, Ele está em todos os lugares. Ele que oste que orobo coxuri que me mere que ofacia. O problema é quando a gente quer trazer para a mente a cultura da antiguidade e principalmente do apogeu da Grécia, onde os deuses são divididos, cada um em seu lugar. O meu Deus não. O meu Deus não é só Deus do céu, nem só Deus do sol, nem só Deus da água. Ele é Deus de tudo. Ele não está preso em um local, Ele está em todos os lugares. Onde eu for, Ele está lá. Eu estou. Para onde fugirei do teu Espírito? Disse Davi, se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu descer ao lado, tu ali está. Se eu fizer na profundeza do mar, tu ali está. Ele está em todos os lugares. Ele não é um Deus regional. É por isso que a adoração transcende tempo e espaço. E é importante a gente atentarmos para isto aqui, que Deus quer que os adoradores sejam sinceros. Deus exige que haja sinceridade, porque a aprovação não está no tamanho da nossa oferta. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, você pensa que Deus aprovou o sacrifício que Abel levou para ele? A oferta foi um cordeiro, e rejeitou Caim porque levou legumes? Nada disso. Era isso aqui, ó. Era o que saía de dentro. Lá na carta aos Hebreus, pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício. Ele chegou, foi com fé. Foi o que estava dentro, o que estava dentro dele. É o que sai de dentro da gente. Como você veio aqui? Você veio trazendo algo lá dentro para Deus.
E vale salientar aqui que quando se fala de ser sincero, Deus dá muito mais atenção ao que nós sentimos lá dentro do que aquilo que expomos. Não adianta cantar bonito, não adianta falar bonito, não adianta se vestir bonito, não adianta nada disso que seja exterior, se lá dentro você não está bonito para Deus. Deus, antes de olhar qualquer oferta, Ele olha o ofertante. É por isso que Ele diz: e atentou Deus para Abel, ofertante, e para a sua oferta, oferenda. Primeiro Deus olha para o ofertante. Diz a pessoa que está do teu lado: você está sendo monitorado por Deus. Ele está te olhando agora mesmo. Ele está te olhando agora mesmo. Em Mateus 15, versículo 8, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ele estava olhando lá para dentro. Não era para o que os lábios diziam: Hosana, 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 e o coração desviado. Se quando sai daqui, vai acessar a internet para ver Big Brother. Vai assistir o que não presta. Vai ver programações que corrompem a alma, o espírito, os bons costumes. É por isso que Deus não se empolga com o que eu digo, com o que eu falo. Ele primeiro está olhando lá para dentro de mim. Talvez você não tenha voz como alguém que canta tão bonito, mas você chegou aqui com sinceridade: Deus, eu vim hoje aqui porque eu preciso acertar algo contigo. E com permissão do pastor, quero pedir para você ficar de pé onde você está aí. Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não é alguma coisa que Deus está querendo de mim ou de você. Ele não quer simplesmente a minha voz. Deus me quer por completo. Deus te quer por completo. Ele não quer apenas a tua aparência. Ele quer você como um todo. Por isso que Ele te criou. Porque quando Ele te escolheu, Ele não te escolheu em parte. Ele te escolheu totalmente para ser dele. E como adorador, você não tem que apenas conhecê-lo. Você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que conhecer os gostos de Deus. E não somente os gostos. Você tem que preservar a confiança de Deus. Você não pode ter motivo ou dar motivo para Deus perder a confiança em você. É por isso que quando você vier ou procurar, nós, não só você, eu me incluo também, precisamos ser sinceros diante de Deus. Eu disse a Deus hoje pela manhã: eu estou indo atender esta escala, mas tu sabes que eu sou apenas um microfone. O povo quer ouvir a tua voz. Eu não sou um microfone de marca, Senhor. Eu sou um dos mais baratos. Mas eu te louvo porque tu contaste comigo para ser útil na tua obra. Não importa se você não é daqueles que se destacam. Não importa se você não é daqueles que são admirados e aplaudidos. O que importa é que Deus conta contigo. Seja sincero. Seja sincero.
Tire as máscaras. Descubra o seu rosto diante dele agora. Declare-se para ele agora. Diga a ele o que é que você sente. Diga a ele o que você precisa. Diga. Conte para ele onde é que está o problema. Diga a ele agora qual é a sua dificuldade. Diga a ele onde é que Satanás está lhe vencendo. Diga em que ponto você está fracassando. Conte. Conte. Ele é o teu pai. Ele é teu amigo. Ele estará aqui para mudar essa história. Conte.